Oi, pessoal, tudo bom? Tô aqui pra falar pra vocês do filme O Som da Liberdade, que estreia nessa semana nos cinemas aqui do Brasil, já estreou nos Estados Unidos, é estrelado pelo ator Jim Caviezel e produzido pelo Mel Gibson. Esse filme é envolto em várias polêmicas, já começando pela sua produção, que se arrastou aí por mais de 5 anos. Era um daqueles filmes que estava sendo feito pela Warner e quando ela foi comprada pela Disney, ficou naquele limbo. É feito, não é levado em frente e acabou que a Disney resolveu não fazer essa história, porque é um filme que trata de um tema delicado, que é tráfico de crianças. Eventualmente, o filme acabou sendo realizado, sim, mas por uma produtora religiosa, que é a Angel. Então, esse filme finalmente saiu do papel. Bom, em Som da Liberdade, a gente vai acompanhar a história de um policial que trabalha com casos de pedofilia e se vê compelido a trabalhar mais a fundo nesses casos e investigar aonde vão parar essas crianças e o que é que acontece com elas. Então, ele acaba descobrindo uma grande rede de tráfico internacional de crianças. E a história é sobre isso. O Tim Ballard vai até as últimas consequências para tentar salvar um casal de irmãos e acaba nesse caminho descobrindo uma rede e resgatando centenas de crianças. Você assistindo a história pensa assim, nossa, o que é esse cara, esse super-herói, uma pessoa de verdade jamais faria isso, né? Porque ele toma decisões durante o filme que eu não vou entrar a fundo aqui para não estragar a sua experiência quando você for assistir, caso vá assistir, mas a questão é que a produção clama que essas coisas realmente foram feitas, que essa história realmente aconteceu e é a história real do Tim Ballard. Sim, ele existe, deixou a família, vários filhos e a esposa nos Estados Unidos para ir para a Colômbia para desmantelar essa rede de tráfico infantil. Depois, em 2013, o Tim Ballard fundou a Operation Underground Railroad, a OUR, né, quer dizer nosso em inglês. E é uma organização sem fins lucrativos que trabalha resgatando crianças em situações de escravidão, de maus tratos, de exploração sexual. Mas aí é que começam as polêmicas. A organização é acusada de pouca transparência nas operações e o Tim Ballard foi acusado essa semana de má conduta sexual por 7 mulheres que dizem ter trabalhado nessas operações. A história desse filme e o trabalho do Tim Ballard tem sido utilizado pela extrema-direita para fundamentar discursos como o do QAnon, que acaba falando mal do Partido Democrata dos Estados Unidos, o qual é rival do Donald Trump. E por isso o filme está envolto aí em diversas polêmicas. Aqui no Brasil, inclusive, Damares, Zé Trovão, os filhos do Bolsonaro, todos estiveram aí na pré-estreia do filme e estão utilizando ele de maneira política. Mas aqui a gente quer falar da obra além desse uso político dela. Até porque o diretor diz que ele fez esse filme antes mesmo da existência do QAnon. Ele começou a pensar esse roteiro em 2015, quando nem existia essa polarização como a gente conhece no mundo hoje. Então, falando do filme, enquanto obra, ele tem algumas questões, sim, de roteiro, ele simplifica algumas coisas, mas é uma história que vale a pena ser contada e eu diria, é um filme que vale a pena ser assistido. E você, qual a sua opinião? Ficou com vontade de assistir Som da Liberdade ou vai deixar passar esse? Conta aqui pra mim nos comentários.